Era uma tarde de sexta-feira sufocante em São Paulo quando decidi voltar a pé do escritório em vez de chamar meu motorista. Precisava de uma pausa das salas de reunião, dos sorrisos falsos e dos relatórios trimestrais que consumiam meus dias. A Avenida Paulista fervilhava como sempre, repleta de carros buzinando, pedestres apressados, e o aroma inconfundível de pipoca quentinha de um vendedor ambulante na esquina. Enquanto caminhava em direção à estação Consolação do metrô, notei uma pequena figura sentada sobre uma caixa de madeira ao lado de uma cesta cheia de doces. Não devia ter mais de 10 anos. Algo nele me fez diminuir o passo. Suas roupas estavam desgastadas, seus tênis eram diferentes um do outro, e havia um cartaz plastificado ao seu lado, vendendo doces para ajudar minha mãe, obrigado. Ele se sentava ereto, tentando parecer profissional, mas o cansaço em seus olhos jovens era inconfundível. Observei enquanto adultos passavam por ele, alguns ignorando completamente, outros lançando olhares de simpatia, mas nenhum parando para ajudar. Fiquei ali por um momento, paralisado por uma estranha mistura de emoções. Eu havia construído uma empresa bilionária do zero, me orgulhando da minha disciplina e das minhas escolhas calculadas. Mas isso, e esse menino tocou algo mais profundo em mim. Meu nome é Ricardo Almeida, tenho 47 anos e comando a maior empresa de tecnologia do Brasil. Cresci na periferia de Campinas, filho de uma empregada doméstica e de um pai que desapareceu antes mesmo de eu nascer. Estudei em escola pública, trabalhei desde os 12 anos e cheguei onde estou por pura determinação. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo enquanto acumulava mais dinheiro do que jamais poderia gastar em uma vida. Meti a mão no bolso em busca de algumas notas e me aproximei do garoto, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O dia estava quente, mas uma brisa suave soprava entre os prédios, trazendo um alívio momentâneo. Pessoas passavam apressadas, cada uma mergulhada em seu próprio mundo, enquanto eu me agachava para ficar na altura daquele pequeno vendedor. E aí, garoto? Como está o movimento hoje? Perguntei, tentando iniciar uma conversa casual. Ele levantou os olhos para mim com uma seriedade que não combinava com sua idade. Seus olhos eram escuros e profundos, lembrando-me de mim mesmo quando jovem. Havia algo familiar naquele olhar determinado. Tá fraco hoje, senhor? As pessoas estão com pressa, respondeu ele, ajeitando a cesta de doces. Olhei para sua mercadoria, paçocas, pé de moleque, Maria Mole e outros doces tipicamente brasileiros. Alguns estavam um pouco amassados, outros começando a derreter no calor da tarde. Qual seu nome? Perguntei. Mateus, ele respondeu baixinho, seu olhar não abandonando a cesta. Mateus, eu sou Ricardo, disse, estendendo minha mão formalmente como faria com qualquer parceiro de negócios. Ele hesitou por um segundo, depois apertou minha mão com firmeza surpreendente. Em volta de nós, a cidade continuava seu ritmo frenético. Ônibus passavam lotados, executivos falavam alto ao celular, vendedores ambulantes anunciavam seus produtos. Mas naquele pequeno espaço, naquela calçada da Avenida Paulista, algo diferente acontecia. Quero comprar todos os seus doces, falei impulsivamente. Mateus arregalou os olhos, a primeira reação verdadeiramente infantil que vi nele. Todos? O senhor tem certeza? Absoluta, respondi. Mas com uma condição, você precisa me contar sua história. Ele pareceu desconfiado, como se estivesse acostumado a pessoas que ofereciam ajuda com segundas intenções. Essa desconfiança me doeu mais do que eu esperava. Que tipo de mundo criamos onde uma criança precisa ser tão cautelosa? Não é nada demais, acrescentei. Só quero entender por que você está aqui em vez de estar jogando bola ou videogame como outros meninos da sua idade. Mateus olhou para baixo, depois para os lados, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Depois de um momento de consideração, ele assentiu. Tudo bem, mas vai demorar um pouco. Tenho tempo, respondi, surpreendendo a mim mesmo. Eu, que cobrava consultoria a R$ 10.000 por hora, que tinha reuniões marcadas com semanas de antecedência, que media cada minuto do meu dia em termos de produtividade. De repente, tinha todo o tempo do mundo para ouvir um menino vendedor de doces. Sentei-me ao lado dele na calçada, ignorando os olhares curiosos dos passantes.
Meu terno italiano de 15 mil reais contra o concreto sujo da calçada. Havia algo libertador nisso. Vamos lá, Mateus. Sou todo ouvidos. E assim, no meio do burburinho da maior avenida da América Latina, um menino começou a me contar uma história que mudaria a minha vida para sempre. Mateus respirou fundo e começou sua história. Sua voz, embora infantil, carregava um peso que eu raramente encontrava até mesmo em meus executivos mais experientes. Faz quase 6 meses que venho aqui todo dia depois das 2 da tarde, ele explicou, organizando os doces na cesta enquanto falava. Antes eu estudava na escola municipal do Jardim Miriam, Zona Sul. Mas agora só consigo ir às vezes. Ele fez uma pausa, avaliando se eu realmente estava interessado. Assenti para que continuasse. Minha mãe se chama Dona Cláudia. Ela trabalhava como diarista em apartamentos aqui na Paulista e nos Jardins. Todo dia ela saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois das 8 da noite. Nosso sonho era juntar dinheiro para comprar uma casinha própria lá no bairro mesmo. O orgulho em sua voz quando falava da mãe era palpável. Reconheci nele a mesma admiração que eu sentia pela minha própria mãe, que havia trabalhado incansavelmente para me criar sozinha. O que aconteceu com ela? Perguntei gentilmente. O rosto de Mateus escureceu. Faz 8 meses. Ela estava limpando as janelas de um apartamento no 10º andar. A senhora falou para ela limpar por fora também. Minha mãe disse que era perigoso, mas a mulher disse que pagaria mais. Ele engoliu em seco. Ela caiu. Não morreu por causa de um toldo que amorteceu a queda, mas quebrou as 2 pernas e a coluna. Senti meu peito apertar. No mundo dos negócios, estamos acostumados a calcular riscos e recompensas. Mas na vida real, alguns riscos têm consequências irreparáveis. Os médicos do SUS disseram que ela vai poder andar de novo, mas precisa de remédios caros e fisioterapia. A mulher do apartamento pagou o hospital no início, mas depois parou de atender nossas ligações. Mateus continuou explicando como havia assumido o papel de cuidador. Acordava cedo, preparava café da manhã para a mãe, dava os remédios, deixava o almoço pronto e saía para vender doces. Voltava à noite, preparava a janta, dava banho na mãe e ainda tentava fazer suas lições quando tinha energia. E seu pai? Perguntei, já temendo a resposta. O rosto do menino congelou. Ele foi embora quando minha mãe não conseguiu mais andar. Disse que era muito difícil viver com alguém quebrado. Não estava preparado para essa resposta. Minha garganta apertou. Eu vim da pobreza, mas nunca enfrentei a crueldade do abandono naquela idade. Enquanto ele falava, observei a Avenida Paulista ao nosso redor, com seus prédios imponentes, lojas de luxo e restaurantes caros. Quantas donas Cláudias haviam limpado esses escritórios? Quantos Mateus estavam invisíveis aos olhos das pessoas que passavam apressadas? Como vocês pagam o aluguel? Perguntei. Nossa vizinha, Dona Zuleide, é nossa parente distante. Ela deixa a gente ficar no quarto dos fundos do apartamento dela em Paraisópolis. Não é longe, dá para ir de ônibus até aqui. Ela também tem problema de saúde, então eu ajudo ela também quando posso. Olhei para os doces novamente. Baratos, alguns derretendo nos cantos, difíceis de vender para a maioria das pessoas. No entanto, pessoas como Mateus tinham que depender deles para sobreviver. E a escola? Você não está perdendo muitas aulas? Ele deu de ombros, sem amargura em seu tom, apenas resignação. A diretora sabe da nossa situação. Ela deixa eu fazer as provas quando consigo ir e leva lição para eu fazer em casa. Mas tá difícil acompanhar. Eu gostava muito de matemática. Nesse momento, um homem de terno passou apressado e derrubou acidentalmente alguns doces da cesta. Nem se virou para pedir desculpas. Mateus rapidamente se abaixou para recuperá-los, limpando cada um com cuidado usando um paninho que tirou do bolso. Cada doce faz diferença, ele explicou ao ver meu olhar. Compro tudo da dona Neide lá da comunidade. Ela me faz um preço bom porque sabe da nossa situação. Vendo cada um por R$2.
No final do dia, se der tudo certo, levo uns R$ 50 para casa. Fiz um cálculo rápido. R$ 50 por dia, trabalhando 6 dias por semana, daria em torno de R$ 1.200 por mês. Mal dava para os remédios, imagino, quanto mais para aluguel, comida e outras necessidades. E você não tem medo de ficar aqui sozinho? A Paulista pode ser perigosa. Mateus sorriu pela primeira vez, embora fosse um sorriso triste e maduro demais para a sua idade. Os camelôs cuidam de mim. O seu Jorge que vende guarda-chuvas ali na frente, a Dona Maria das Meias, o pessoal da barraca de lanches. Eles ficam de olho, não deixam ninguém me incomodar. Somos tipo uma família. Aquela palavra, e família, me atingiu como um soco. Eu tinha construído um império, mas não tinha construído uma família. Meu casamento havia terminado 5 anos atrás, sem filhos. Meus pais já haviam falecido. Eu vivia sozinho em uma cobertura de 400 metros quadrados no Itaim Bibi, cercado de coisas, mas vazio de conexões. Mas o mais difícil, continuou Mateus, interrompendo meus pensamentos, é ver minha mãe triste. Ela chora escondido, acha que eu não sei. Diz que falhou comigo, que eu não deveria estar fazendo isso. Ele endireitou os ombros. Mas eu falo para ela que estamos juntos nessa. Que vai ficar tudo bem. A responsabilidade havia substituído sua infância, e ele carregava esse fardo como uma segunda pele. Em seus olhos, vi uma mistura de inocência infantil e uma sabedoria forçada pela circunstância. Você é muito corajoso, Mateus, falei, sentindo uma emoção genuína que não experimentava há anos. Ele balançou a cabeça. Não é coragem, senhor. É só o que precisa ser feito. Naquele momento, tirei minha carteira e peguei uma nota de R$ 200. Era apenas uma fração insignificante da quantia que eu gastava em um jantar em restaurantes estrelados, mas para ele representaria 4 dias de trabalho. Quero comprar todos os seus doces. E esse é um extra, para ajudar com os remédios da sua mãe. Estendi o dinheiro, pensando que estava fazendo algo generoso. Mateus olhou para a nota, depois para mim, e então disse algo que mudaria a minha vida para sempre. Mateus olhou para a nota de R$ 200 em minha mão estendida. Seus olhos se arregalaram por um momento, mas então, para minha completa surpresa, ele balançou a cabeça e disse suavemente, desculpa, senhor, mas não posso aceitar isso. Só aceito o que eu ganho pelo meu trabalho. Minha mãe diz que dinheiro sem trabalho é como roubar o orgulho de alguém. O impacto daquelas palavras simples me atingiu como um raio. Algo dentro de mim se despedaçou completamente. Lágrimas encheram meus olhos antes que eu pudesse contê-las. Não chorava há mais de 20 anos, nem mesmo no funeral do meu único irmão. Mas havia algo sobre uma criança recusando ajuda, protegendo sua dignidade enquanto o mundo a abandonava, que quebrou minha fachada fria de empresário. Senhor, tá tudo bem? Perguntou Mateus, genuinamente preocupado. O senhor tá chorando? Rapidamente enxuguei os olhos com as costas da mão, constrangido. No mundo corporativo, mostrar emoção é visto como fraqueza. Eu havia construído uma reputação baseada na frieza, no cálculo, na implacabilidade quando necessário. E ali estava eu, chorando na frente de um menino de rua. Estou bem, respondi, tentando recuperar a compostura. É só que, e suas palavras me tocaram. Mateus parecia confuso. Mas não disse nada demais, senhor. Disse sim, Mateus. Disse muito mais do que imagina. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas entre os prédios da Paulista. As luzes dos escritórios começavam a se acender, criando aquele espetáculo noturno tão característico da cidade. Os vendedores ambulantes já começavam a guardar suas mercadorias. A noite estava chegando. Olha, vou te fazer uma proposta, falei, recolocando a nota na carteira. Não quero te dar dinheiro sem troca. Quero comprar todos os seus doces, pelo preço justo. E depois, se você permitir, gostaria de conhecer sua mãe. Ele me olhou desconfiado. Por que o senhor quer conhecer minha mãe? Era uma pergunta justa. Porque eu,
Ricardo Almeida, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, queria visitar um barraco em Paraisópolis para conhecer uma diarista acamada. Nem eu mesmo tinha certeza. Porque acho que posso ajudar. Não com caridade, se isso te incomoda, mas talvez com oportunidades. Talvez eu conheça médicos que possam agilizar o tratamento dela. Ou escolas onde você possa estudar sem precisar faltar tanto. Mateus considerou minha oferta por um longo momento. Minha mãe não gosta de visitas, ele disse finalmente. Ela tem vergonha. Acha que as pessoas vão olhar para ela como se fosse inútil. O menino estava protegendo sua mãe não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Prometo ser respeitoso, respondi. Se ela não quiser conversar, vou embora imediatamente. Ele ainda parecia hesitante, mas finalmente assentiu. Se o senhor realmente quer. Mas só se comprar os doces pelo preço normal. Sem extras. Concordei, entregando a ele o valor exato dos doces restantes. Ele contou cuidadosamente, guardando o dinheiro em uma pochete escondida sob a camisa. A senhora pode me dar o endereço? Posso ir agora? Perguntei. Mateus balançou a cabeça. Melhor eu levar o senhor. É complicado de achar, e já tá escurecendo. Paraisópolis é tranquilo quando te conhecem, mas é bom ter alguém junto. Enquanto ele guardava seus pertences, enviei uma mensagem para meu motorista, cancelando minha agenda para o resto do dia. Carlos, meu assistente, respondeu imediatamente, preocupado. Em 10 anos, eu nunca havia cancelado compromissos de última hora. Ignorei suas perguntas. Seguimos em direção ao Terminal Bandeira para pegar um ônibus para Paraisópolis. Eu, que tinha motorista particular e carro blindado, não andava de transporte público há décadas. A sensação era estranhamente revigorante. No ônibus lotado, Mateus explicou como funcionava o bilhete único, como ele tinha direito à tarifa de estudante, como reconhecia os pontos mesmo no escuro. Ele falava com a expertise de quem fazia esse trajeto diariamente, observando cada detalhe. O senhor nunca andou de ônibus? Ele perguntou, notando meu desconforto. Faz muito tempo, respondi honestamente. Ele sorriu. É só segurar firme quando frear. E cuidado com a porta, fecha forte. Descemos em um ponto na periferia da cidade. A mudança de cenário era brutal. Dos espelhados prédios empresariais da Paulista para as vielas estreitas de Paraisópolis. Seguimos por ruas cada vez mais apertadas, becos onde mal cabiam 2 pessoas lado a lado. Mateus cumprimentava pessoas pelo caminho, todos pareciam conhecê-lo. Mateus do remédio. E aí, vendeu tudo hoje? Gritou uma senhora de uma janela. Quase tudo, dona Neuza. Amanhã volto lá, ele respondeu, acenando. Mateus do remédio? Perguntei. É como me chamam aqui. Porque sempre compro os remédios da minha mãe, ele explicou, sem qualquer traço de constrangimento. Finalmente chegamos a um pequeno prédio de 3 andares, visivelmente construído sem planejamento, tijolo sobre tijolo conforme a necessidade. Subimos uma escada estreita até o 2º andar. O ar cheirava a umidade e produtos de limpeza. É aqui, disse Mateus, parando diante de uma porta de metal fino com uma cortina no lugar de uma das placas quebradas. Espera só um minuto, vou avisar minha mãe que trouxe visita. Ele entrou, deixando-me sozinho no corredor escuro. Ouvi vozes abafadas lá dentro, a dele e uma feminina, aparentemente surpresa e preocupada. Depois de alguns minutos, a porta se abriu novamente. O senhor pode entrar, disse Mateus. Mas, por favor, não repare na bagunça. E não fique com pena dela. Ela detesta isso. Entrei no pequeno apartamento, preparando-me para o que encontraria. Mas nada poderia me preparar para aquele momento, para o que eu estava prestes a descobrir, e para como isso mudaria completamente o rumo da minha vida. Dentro do pequeno apartamento, uma luz fraca iluminava o ambiente apertado. O espaço não devia ter mais de 30 metros quadrados, divididos entre uma pequena cozinha, um banheiro mínimo e o que parecia ser uma sala que também servia de quarto.
As paredes tinham marcas de infiltração, mas estavam limpas. O chão, embora gasto, brilhava de tão encerado. Numa cama improvisada próxima à janela, estava deitada uma mulher. Ela devia ter por volta dos 35 anos, mas seu rosto mostrava o desgaste de uma vida difícil. Suas pernas estavam envolvidas em talas caseiras, e ao lado da cama havia uma mesa com remédios cuidadosamente organizados, cada um com etiquetas escritas à mão. Mãe, esse é o senhor que te falei, disse Mateus, aproximando-se dela. Ele comprou todos os meus doces hoje. Os olhos dela se arregalaram quando me viu, depois se estreitaram com preocupação. Mesmo debilitada, havia uma força em seu olhar que me lembrou minha própria mãe. Era o olhar de quem enfrentou o mundo para proteger um filho. Boa noite, senhora. Sou Ricardo, me apresentei, mantendo uma distância respeitosa. Cláudia Santos, ela respondeu, sua voz mais firme do que eu esperava. Seus braços tremeram levemente enquanto tentava se ajeitar na cama. Mateus, por que você trouxe esse homem aqui? Eu falei que não gosto de visitas. Ele insistiu, mãe. Disse que talvez pudesse ajudar. Ela me estudou com cautela. Não havia reconhecimento em seu olhar e o que foi refrescante. A maioria das pessoas sabia quem eu era, o CEO, o investidor, o bilionário. Mas ela só se importava com o motivo da minha presença em sua casa. Ajudar como? Perguntou diretamente. Se for assistencialismo, agradeço, mas não precisamos. Nós nos viramos. A dignidade em suas palavras ecoava a do filho. Agora eu entendia de onde Mateus havia tirado aquela força. Não vim oferecer caridade, respondi honestamente. Seu filho me impressionou hoje. Ele me contou um pouco sobre sua situação, e pensei que talvez pudesse contribuir de alguma forma. Você é assistente social? Da prefeitura, ela questionou. Não, senhora. Sou empresário. Mateus interferiu, mãe, ele é gente boa. Me tratou com respeito, não como alguns que passam fingindo que não me veem. Cláudia suspirou. Desculpe a desconfiança, senhor Ricardo. A vida ensina a gente a ser cauteloso. Especialmente quando se é pobre e tem um filho para proteger. Fiz um gesto compreensivo. Não precisa se desculpar. Está apenas cuidando do seu filho. Mateus correu para a pequena cozinha. Vou fazer um café pra gente, anunciou, parecendo feliz por ter uma visita. Enquanto ele mexia nas panelas, Cláudia me convidou para sentar numa cadeira próxima à cama. Então, o que um empresário faz parado na Paulista conversando com um menino vendedor de doces? Sua pergunta era direta, sem rodeios. Sinceramente? Nem eu mesmo sei ao certo, confessei. Algo no Mateus me chamou a atenção. A dignidade dele, talvez. A responsabilidade. Me fez lembrar de mim mesmo quando tinha a idade dele. O senhor também passou dificuldades? Ela perguntou, surpresa. Cresci na periferia de Campinas. Minha mãe era empregada doméstica, como você foi. Comecei a trabalhar com 12 anos, vendendo picolé na porta da escola. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que entrei. É difícil imaginar, pelo seu terno. Ri também. Este terno está bem longe da minha realidade de infância. Mas nunca esqueci de onde vim. Mateus voltou com uma bandeja improvisada, feita de papelão forrado com guardanapos. Trazia 3 xícaras de café e alguns biscoitos. É tudo o que temos para oferecer, disse Cláudia, parecendo constrangida. É perfeito, respondi, aceitando o café. Era forte e docinho, do jeito que brasileiros gostam. Bebi com prazer genuíno. Excelente café, Mateus. O menino sorriu, orgulhoso. Sentou-se no braço da poltrona velha que ocupava o outro canto do pequeno cômodo. Seu filho me contou sobre o acidente, comentei cuidadosamente. Sinto muito pelo que aconteceu. Cláudia fechou os olhos por um momento. Foi minha culpa. Eu sabia que era perigoso, mas precisávamos do dinheiro extra para o material escolar do Mateus. Mãe, não foi sua culpa,
protestou Mateus imediatamente. Foi daquela mulher rica que te obrigou a limpar a janela por fora sem equipamento de segurança. Quieto, filho, ela o repreendeu gentilmente. Ninguém me obrigou. Eu aceitei o risco. Observei a interação entre eles e o amor e a proteção mútua. Era uma dinâmica que nunca conheci em minha própria família. Minha mãe me amava, sim, mas estava sempre tão cansada, tão sobrecarregada, que raramente tínhamos momentos assim. Os médicos dizem que você poderá andar novamente? Perguntei. Se Deus quiser, ela respondeu. Mas preciso de fisioterapia regular, e o SUS só consegue me dar uma sessão por mês. O médico falou que precisaria de pelo menos 3 por semana para ter progresso significativo. E não há nenhum seguro, indenização da empregadora? Cláudia deu um sorriso amargo. Eu trabalhava sem carteira assinada, Sr. Ricardo. Como a maioria das diaristas. No começo, a patroa pagou o hospital e prometeu ajudar com a reabilitação. Mas quando viu que ia demorar e custar caro, ela deixou a frase no ar. Tentamos entrar com o processo, continuou, mas o advogado que consultamos disse que seria difícil provar qualquer coisa sem testemunhas. E mesmo que ganhássemos, poderia levar anos. Mateus interrompeu, por isso comecei a vender doces. Não podíamos esperar. Olhei para os remédios na mesa de cabeceira. Reconheci alguns nomes, e eram medicamentos caros, que eu mesmo tomava ocasionalmente para dores nas costas. Ele é mais forte do que eu jamais fui, disse Cláudia, olhando para o filho com tanto amor que quase doía testemunhar. Eu trabalhava em 2 empregos. Nunca pensei que meu filho de 10 anos seria quem cuidaria de mim. Ela se desculpou pela bagunça do lugar, mas eu neguei com um gesto. Era a primeira conversa real que eu tinha em anos que não envolvia margens de lucro ou aquisições. Sentia-me inumano. O senhor tem filhos? Perguntou Cláudia, depois de um momento de silêncio. Não, respondi. Nunca tive. Meu trabalho sempre foi minha prioridade. É uma pena, ela comentou com sinceridade. Ter o Mateus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mesmo nos dias ruins, quando não temos o que comer direito, olho para ele e sei que valeu a pena. Mateus corou, embaraçado pelo elogio da mãe. Me diz uma coisa, Mateus, perguntei, mudando o assunto para poupá-lo do constrangimento. Você falou que gostava de matemática. O que mais você gosta de estudar? Seus olhos brilharam. Computação. Na escola tem aula uma vez por semana. A professora disse que sou bom nisso. Cláudia sorriu. Ele é mesmo. Antes do acidente, juntei dinheiro e comprei um notebook usado para ele. Mateus aprendeu a programar sozinho, assistindo vídeos no YouTube. É verdade? Perguntei, genuinamente surpreso. Mateus assentiu timidamente. Sei fazer umas coisas básicas. Já criei um joguinho simples e um programa que organiza os remédios da minha mãe, com alarmes para ela não esquecer de tomar. Senti algo quente crescer em meu peito, de admiração, talvez? Ou algo mais profundo? Este menino, enfrentando tantas dificuldades, tinha encontrado tempo para aprender uma habilidade que poderia mudar seu futuro. Olhei ao redor do pequeno apartamento novamente. Havia dignidade naquela pobreza, um tipo de nobreza que o dinheiro não podia comprar. Cláudia e Mateus tinham pouco, mas tinham um ao outro. E, de alguma forma, isso parecia mais valioso do que todos os bens materiais que eu havia acumulado em minha vida solitária. O tempo passou rápido enquanto conversávamos. Quando olhei para meu relógio, já passava das 9 da noite. Preciso ir, falei, levantando-me. Já abusei demais da hospitalidade de vocês. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Ricardo, disse Cláudia, estendendo a mão. Quando a apertei, senti a força surpreendente em seus dedos, a mesma determinação que vi em seu filho. Mateus se ofereceu para me acompanhar até o ponto de ônibus, mas recusei. Já é tarde, fique com sua mãe. Chamarei um motorista. Enquanto esperava pelo Uber na entrada da comunidade, algo dentro de mim havia mudado profundamente.
Uma decisão estava se formando, uma que mudaria não apenas a vida daquela família, mas a minha também. Naquela noite, não consegui dormir. Dei voltas em minha cobertura de 400 metros quadrados no Itaim Bibi, um espaço maior que 10 apartamentos como o de Cláudia e Mateus. As luzes da cidade cintilavam através das enormes janelas que iam do chão ao teto, mas minha mente estava longe daquele luxo. Pensava em Mateus e sua disciplina, sua recusa em aceitar caridade, e seu amor pela mãe. Me lembrei de quando tinha 11 anos, comendo sopa fria no jantar e sonhando com uma vida melhor. Mas eu nunca enfrentei a responsabilidade que Mateus carregava todos os dias. Às 3 da manhã, sentei-me em meu escritório caseiro e comecei a fazer anotações. Pela primeira vez em anos, não eram sobre estratégias de mercado ou fusões empresariais. Era sobre como ajudar uma família sem tirar sua dignidade. Quando o sol nasceu, já havia tomado minha decisão. Liguei para Carlos, meu assistente, às 6 da manhã. Carlos, preciso cancelar todos os meus compromissos hoje. Tudo bem, Ricardo, ele respondeu, preocupado. Está acontecendo alguma coisa? Você nunca cancela reuniões. Estou bem. Só preciso resolver um assunto pessoal. Às 8 horas, estava reunido com Renata, a diretora jurídica da minha empresa. Um fundo fiduciário? Ela perguntou, surpresa. Para uma família que você acabou de conhecer? Exatamente, confirmei. Quero que seja anônimo. Eles não podem saber que veio de mim. Isso é incomum, ela comentou, mas sabia melhor do que questionar minhas decisões. Vou preparar os documentos. Que condições você quer estabelecer? O fundo deve cobrir todas as despesas médicas da mãe, incluindo fisioterapia particular 3 vezes por semana, equipamentos necessários para a recuperação, e medicamentos. Também quero garantir educação de qualidade para o menino e escola particular, material escolar, uniformes, tudo. E um apartamento adequado, próximo à escola e às clínicas de fisioterapia. E quanto ao pagamento mensal? Perguntou Renata, fazendo anotações. Pensei por um momento. Não quero que seja interpretado como caridade. O menino tem orgulho. Vamos estruturar como uma bolsa de estudos. Ele continuará com suas responsabilidades escolares, mas será compensado por seu desempenho acadêmico. Interessante abordagem, comentou Renata. Como vamos justificar tudo isso para eles? Qual será a origem oficial dos recursos? Crie uma fundação fictícia. Algo relacionado à educação e saúde. Diga que eles foram selecionados por um programa social baseado na indicação da escola onde o menino estuda. Na semana seguinte, contratei uma empresa de investigação privada para verificar o histórico de Cláudia e confirmar sua situação. Descobri que ela era exatamente quem dizia ser e uma mulher trabalhadora que teve o azar de sofrer um acidente terrível. Sem seguros, sem apoio governamental adequado, abandonada pelo marido, ela e Mateus estavam realmente lutando sozinhos. O relatório também revelou que Cláudia havia feito faculdade por 2 anos antes de engravidar. Estudava pedagogia, mas teve que abandonar o curso para trabalhar e sustentar o filho. Esse detalhe me deu outra ideia. 2 semanas depois de conhecer Mateus, passei novamente pela esquina onde ele vendia doces. Como esperado, ele não estava mais lá. Em seu lugar, vi outro menino com uma nova cesta, agora parte de um pequeno programa que financiamos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A placa dizia, um programa jovem empreendedor e ajudando minha família enquanto aprendo depois da escola. Sorri discretamente e segui meu caminho. Naquela tarde, tive uma reunião com o diretor de responsabilidade social da minha empresa. Quero expandir nosso programa de inclusão digital, anunciei. Vamos criar um curso de programação para jovens de comunidades carentes. E quero que comece por Paraisópolis. Excelente ideia, Ricardo, respondeu o diretor, entusiasmado. Estávamos mesmo buscando projetos com maior impacto social. E tem mais, continuei. Quero criar um programa de bolsas universitárias para mães solo. Mulheres que tiveram que abandonar os estudos para criar seus filhos. O diretor me olhou com curiosidade.
Isso é, e específico. Algum motivo especial? Dei de ombros. Apenas acredito no potencial desperdiçado por falta de oportunidades. Nos meses seguintes, acompanhei discretamente o progresso de Matheus e Cláudia através dos relatórios da Fundação. Eles haviam se mudado para um apartamento adaptado em Pinheiros, muito mais próximo dos hospitais e da nova escola. Cláudia estava progredindo bem com a fisioterapia intensiva e já conseguia ficar em pé com a ajuda de muletas. E Matheus, como eu suspeitava, estava se destacando na escola particular, especialmente nas aulas de ciências da computação. 6 meses depois, recebi um relatório que me fez sorrir e Cláudia havia se inscrito no programa de bolsas universitárias para retomar seu curso de pedagogia. Ela não sabia, é claro, que o programa havia sido criado especialmente para ela. Minha vida também havia mudado nesse período. Comecei a dedicar mais tempo aos projetos sociais da empresa, especialmente os voltados para educação e saúde. Passei a visitar comunidades carentes regularmente, ouvia histórias, conhecia pessoas. Pela primeira vez em décadas, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. Em uma dessas visitas, conheci Mariana, uma médica voluntária que coordenava um projeto de saúde em Heliópolis. Começamos a conversar sobre o sistema de saúde brasileiro, sobre como pequenas intervenções podiam fazer grandes diferenças. Uma conversa levou a outra, depois a um café, e finalmente a um jantar. Aos 47 anos, eu estava redescobrindo o que era se conectar genuinamente com alguém. Você mudou, comentou Carlos, meu assistente, após eu cancelar uma reunião importante para participar da inauguração de um centro comunitário de tecnologia em Paraisópolis. Nunca te vi tão vivo. Ele estava certo. Algo havia mudado em mim no dia em que conheci aquele menino vendedor de doces. A lição de Matheus sobre dignidade, sobre não aceitar nada que não fosse ganho com trabalho e esforço, havia perfurado a armadura que eu construía ao redor do meu coração ao longo dos anos. Na festa de inauguração do Centro Tecnológico, fiquei observando de longe enquanto dezenas de crianças exploravam os novos computadores, entre elas um menino específico que eu reconheceria em qualquer lugar. Matheus estava mais alto, mais saudável, mas seus olhos mantinham a mesma determinação. Ele estava mostrando a outras crianças como usar um programa de design gráfico, com a naturalidade de quem nasceu para ensinar. Não me aproximei. Não queria interferir em seu momento de brilho. Mas senti um orgulho que jamais havia experimentado antes e um tipo de alegria que nenhuma conquista empresarial tinha me proporcionado. Naquela noite, sentado em meu sofá com Mariana ao meu lado, conversando sobre o futuro e possibilidades, percebi que Matheus não foi o único salvo naquela tarde na Avenida Paulista. Eu também havia sido resgatado da prisão da indiferença, do isolamento que o dinheiro e o poder haviam construído ao meu redor. A vida dá voltas estranhas. Por vezes, pensamos que estamos ajudando alguém, quando na verdade somos nós que estamos sendo salvos. Às vezes, a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E às vezes, é preciso o olhar puro de uma criança para nos lembrar do que realmente importa. E assim, enquanto São Paulo dormia sob um céu pontilhado de poucas estrelas visíveis entre a poluição luminosa, eu finalmente entendi algo que havia escapado de mim durante todos os anos de acumulação de riqueza. Às vezes, a vida te dá dinheiro, ou mais raramente te dá significado. Naquela esquina da Avenida Paulista, eu ganhei ambos. E tudo o que precisei fazer foi parar e escutar. 1 ano se passou desde meu encontro com Matheus. A vida havia tomado rumos inesperados, para melhor. Minha relação com Mariana se aprofundou, e agora compartilhávamos não apenas um relacionamento, mas também uma visão de como poderíamos usar nossos recursos e conhecimentos para fazer diferença na vida de outras pessoas. Em uma manhã de quarta-feira, Rosa, minha secretária, entrou em meu escritório com um envelope branco em mãos. Chegou para você, Ricardo. Sem remetente, apenas seu nome. Intrigado, abri o envelope enquanto ela saía. Dentro havia uma carta manuscrita, a caligrafia organizada de alguém que se esforçava para fazer cada letra perfeitamente. Senhor, começava a carta, obrigado por acreditar em mim sem pedir nada em troca. Minha mãe já consegue andar com a ajuda de bengala, e eu voltei para a escola.
Quero trabalhar duro para poder ajudar outras crianças como eu também. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Era a segunda vez que aquele menino conseguia provocar essa reação em mim. Em um mundo cheio de manipulação e ganância, Mateus me lembrava de algo puro, da força silenciosa da integridade. A carta continuava: sei que foi o senhor quem criou a fundação. A senhora Renata visitou nossa casa ontem e deixou escapar seu nome durante a conversa com minha mãe. Ela não percebeu, mas eu ouvi. Não contei para minha mãe porque sei que o senhor queria ficar anônimo. Mas eu precisava agradecer pessoalmente. Sorri. Mateus era observador e outra qualidade que admirava nele. Na escola nova, estou participando de um campeonato de programação. Criei um aplicativo que ajuda pessoas com deficiência a encontrar locais acessíveis na cidade. Se o senhor quiser, pode vir assistir a final no sábado. Seria uma honra. No final da carta, havia o endereço da escola e o horário do evento. Assinado simplesmente, Mateus dos Santos. No sábado, Mariana e eu nos sentamos discretamente no fundo do auditório da escola. O lugar estava lotado de pais, professores e alunos. No palco, 5 jovens finalistas apresentavam seus projetos de tecnologia. Quando chegou a vez de Mateus, ele subiu ao palco com confiança. Usando um blazer emprestado da escola que parecia um pouco grande demais para ele, começou a apresentar seu aplicativo Acessa SP. Criei este aplicativo pensando na minha mãe, explicou com clareza surpreendente para um menino de 11 anos. Depois do acidente dela, percebi como é difícil para pessoas com mobilidade reduzida se locomoverem pela cidade. O aplicativo permite que usuários marquem locais acessíveis e compartilhem dicas sobre transporte público adaptado. A plateia aplaudiu entusiasticamente quando ele demonstrou como o aplicativo funcionava. Uma professora ao meu lado comentou: esse menino é brilhante. Chegou aqui há menos de um ano e já está anos-luz à frente dos outros em tecnologia. No final da competição, não fiquei surpreso quando Mateus foi anunciado como vencedor. Vi Cláudia na primeira fila, usando uma bengala, mas em pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. A transformação era visível e seus cabelos estavam bem arrumados, usava roupas simples mais elegantes, e seu rosto tinha ganhado cor e vida. Depois da cerimônia, hesitei sobre me aproximar deles. Não queria comprometer o anonimato da doação, nem constranger Mateus. Mas quando estávamos saindo, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Senhor Ricardo? Virei-me e lá estava ele, sorrindo timidamente, com sua mãe ao lado, apoiada em sua bengala. Mateus, respondi, tentando esconder minha emoção. Parabéns pela vitória. Seu aplicativo é impressionante. Obrigado por vir, ele disse, e então se virou para a mãe. Mãe, esse é o senhor que te falei. Aquele que conheci vendendo doces na Paulista. Cláudia estendeu a mão. É um prazer conhecê-lo pessoalmente novamente, senhor Ricardo. Mateus fala muito do senhor. O prazer é meu, respondi, apresentando Mariana. O senhor sabia que temos recebido ajuda de uma fundação? Continuou Cláudia. Foi uma bênção em nossas vidas. Consegui voltar a estudar e estou quase andando sem auxílio. Fico feliz em ouvir isso, respondi honestamente. Mateus me lançou um olhar cúmplice, mas manteve nosso segredo. Mãe, podemos convidar eles para almoçar conosco no domingo? A senhora vai fazer aquela feijoada que todo mundo ama. Cláudia pareceu um pouco embaraçada. Não sei se o senhor Ricardo e a doutora Mariana gostariam de almoçar em nossa casa simples. Adoraríamos, interrompeu Mariana antes que eu pudesse responder. Ela apertou minha mão, compreendendo a importância daquele momento para mim. No domingo seguinte, estávamos no novo apartamento deles em Pinheiros, de modesto, mais limpo, iluminado e completamente adaptado para as necessidades de Cláudia. A feijoada estava deliciosa, o ambiente era acolhedor, e a conversa fluía naturalmente. Enquanto ajudava Mateus a servir a sobremesa, de pudim de leite feito por Cláudia, e ele sussurrou: o senhor mudou nossas vidas. Mas sei que eu também mudei a sua, não é? A percepção daquele garoto me surpreendeu mais uma vez. Sim, Mateus.
Você me ensinou muito mais do que imagina. Depois do almoço, Mateus me levou ao seu pequeno quarto para mostrar seu computador e os projetos que estava desenvolvendo. Na parede, havia um quadro de cortiça com recortes de jornal e alguns sobre tecnologia, outros sobre programas sociais. Estou juntando ideias, explicou. Quando crescer, quero criar uma empresa de tecnologia que ajude pessoas como a sua, mais focada em problemas sociais. É um objetivo admirável, respondi. E acredito que você vai conseguir. Ele hesitou por um momento, depois pegou algo em sua gaveta. Fiz isso para o senhor. Não é nada demais, mas... Era um pequeno programa em um pendrive. Quando plugamos no computador, abriu uma simulação de um sistema solar, com planetas girando em órbitas precisas. Comecei estudando astronomia depois que o senhor mencionou que gostava de olhar o céu noturno, explicou Mateus. Cada planeta representa um valor importante de integridade, perseverança, compaixão. O senhor me ensinou todos eles. Engoli em seco, tentando conter a emoção. Mateus, isso é incrível. Você tem um talento extraordinário. Tudo é possível quando alguém acredita em você, ele respondeu simplesmente. De volta à sala, encontramos Cláudia e Mariana conversando animadamente sobre o curso de pedagogia. Cláudia estava radiante falando sobre seu estágio em uma escola infantil, onde já começava a colocar em prática o que aprendia na faculdade. Sabe, disse Cláudia, enquanto tomávamos café, antes do acidente, eu achava que minha vida estava condenada a ser sempre igual, de trabalhar em casas de outras pessoas, mal ver meu filho crescer. O acidente parecia o fim de tudo. Mas agora vejo que foi um recomeço. O universo tem caminhos estranhos de nos mostrar novas direções. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Quantas vezes na vida acreditamos que um fim é realmente o fim, quando na verdade é apenas uma curva no caminho? Quando nos despedimos, Mateus me abraçou forte e não mais o abraço tímido de um menino, mas o abraço confiante de alguém que sabe seu valor. Voltem logo, convidou Cláudia, apoiada em sua bengala na porta. Nossa casa é simples, mas está sempre aberta para vocês. No carro, a caminho de casa, Mariana segurou minha mão. Eles são incríveis, comentou. E você também é, por ter visto o potencial deles. Balancei a cabeça. Não fui eu quem viu o potencial deles. Foram eles que viram algo em mim que eu mesmo havia esquecido. Naquela noite, sentado na varanda da minha cobertura com Mariana adormecida em meu ombro, olhei para a cidade iluminada abaixo. Em algum lugar lá embaixo, em um apartamento modesto, um menino sonhava com um futuro onde tecnologia e compaixão andariam juntas. E graças a ele, eu também sonhava novamente. Às vezes, a vida te dá riqueza. Mas raramente te dá significado. E às vezes, quando você menos espera, o significado bate à sua porta na forma de um pequeno vendedor de doces. O ciclo estava completo. Mateus havia me lembrado quem eu era e do que era capaz. E eu havia dado a ele a chance de ser quem ele poderia se tornar. Não era sobre caridade ou gratidão, e era sobre reconhecimento mútuo de humanidade. E isso, percebi enquanto as estrelas surgiam timidamente no céu poluído de São Paulo, era o maior presente que alguém poderia receber.